E hoje eu vou falar um pouquinho por que é tão importante a gente entender que o tratamento das alergias alimentares, que o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, ele precisa ser evoluído, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode estagnar no tratamento. Seja aí um momento onde está acontecendo o aleitamento materno, né, com a dieta da mãe. A dieta da mãe não pode ficar estagnada, às vezes muito restrita, né? Então a gente precisa acompanhar, médico e nutricionista precisam acompanhar essa mãe para fazer a evolução dessa dieta. A mesma coisa quando a criança tem uso de fórmula infantil para alérgicos, que são as fórmulas hipoalergênicas. Dependendo ali do momento do tratamento que ela se encontra, ela está fazendo a utilização ali de uma fórmula, porque ela está no momento, às vezes, mais sensível, mais hiperreativo, mais inflamada. E na medida que essa criança vai progredindo, né, que vai fazendo ali o passo a passo da estabilização de forma correta, que está lá dentro do meu programa online, e a criança vai estabilizando, parando de ter os sintomas da reação e vai desinflamando, a gente também consegue fazer a evolução dessas fórmulas. E, num terceiro aspecto, a criança, né, que já está aí acima de 6 meses, que está em processo de introdução alimentar, também é muito importante que a gente evolua a dieta dessa criança e também que o médico acompanhando ali, a gente vai fazendo na medida que a criança vai evoluindo, vai adquirindo, né, uma certa regularidade ali de estabilização, uma certa idade, que a gente vai fazendo os testes, as reintroduções de alimentos ou os TPOs autorizados pelo médico, né, para avaliar se a criança já está começando a ter níveis de tolerância mediante a proteína do leite de vaca ou a outras proteínas, se ela tiver reagido a mais alimentos, né? Então, isso é muito importante que todas as famílias de crianças com alergia alimentar, com APLV, entendam. O tratamento ele precisa realmente ser acompanhado de perto, né? Não adiantam ali, é o que eu sempre falo, consulta a cada 60 dias, às vezes, 30, 60 dias, aquela consultinha de meia hora, né? Aquilo é totalmente insuficiente para que realmente, por exemplo, o nutricionista consiga avaliar e fazer essa readequação da dieta. Os cuidados ele tem que ser quase que diários. A gente consegue evoluir, em alguns casos, né, muito mais rapidamente do que isso. Ficar esperando aí 60 dias para fazer um novo teste, para entrar com um alimento ou retirar um alimento, para ver se a criança melhora ou se ela entra em recaída, né? Sempre que a criança também tem um contato não intencional com alguma proteína, o que deve ser feito? Muitas vezes, gente, a criança está estabilizada, está sem os sintomas, a dieta está sendo, né, foi muito bem orientada, está sendo acompanhada por nutricionista especializado, a família tem um excelente médico especializado no tratamento das alergias alimentares, então a família está bem orientada, está fazendo a dieta correta, está fazendo o uso correto da fórmula, a criança está se alimentando bem. E, por acaso, acontece alguma questão, né, que erros ou contatos não intencionais podem acontecer ao longo dessa caminhada e da jornada do tratamento das alergias alimentares, né? Com conhecimento, com informação, a gente evita ao máximo esses riscos. Mas nenhuma família, nenhuma mãe, nenhuma criança, infelizmente, está aí preservada, blindada de acontecer algum desses contatos não intencionais. E quando a criança tem um contato, né, com a proteína que a gente já sabia que ela fazia reação alérgica, com a proteína do leite de vaca, por exemplo, ou que num processo aí às vezes de introdução alimentar ou de reintrodução de algum alimento na dieta da mãe ou de mudança de fórmula, a criança reaja, né, faça reação alérgica, dispare os sintomas, então sintomas de pele, placa vermelha ou dermatite atópica, inchaço das partes mais molinhas, né, principalmente do rosto, que a gente chama de angioedema, asma, que pode estar ligada à alergia, infecções respiratórias de repetição, né, pneumonia, bronquites, bronquiolites, que às vezes precisam de internação, aquele chiadinho constante ali na parte respiratória também, sintomas gastrointestinais, doença do refluxo, que pode estar associada à alergia à proteína do leite de vaca ou outras alergias alimentares,
sintomas intestinais como diarreia ou prisão de ventre, muco, né, nas fezes, que é como se fosse uma clara de ovo que sai ali misturada, podendo também aparecer o sangramento intestinal, distensão abdominal, excesso de produção de gases e irritabilidade, né, porque todos esses sintomas, gente, esses sintomas da alergia alimentar causam muita dor ou desconforto na criança, né, às vezes não é uma dor tão proeminente, mas mesmo sintomas de pele, dá desconforto, a criança vai ficar ali às vezes com o sono prejudicado, com uma irritabilidade maior ao longo do dia. Isso é muito importante a gente entender, né, que os sintomas eles roubam qualidade de vida da criança, dependendo dos sintomas também podem trazer repercussões mais graves, né, como anemia, falta e carências nutricionais, baixo ganho de peso e desenvolvimento, baixo desenvolvimento, inclusive na parte cognitiva, né? Porque a criança está desenvolvendo tudo ali ao mesmo tempo, está dobrando de tamanho, está desenvolvendo toda a parte neurológica, motora. Então, isso é muito importante, que a criança tenha aí todos os nutrientes e, dependendo do sintoma da alergia, pode repercutir, sim, numa baixa ingestão de alimentos, então ela não vai conseguir comer tudo o que ela precisa, não vai conseguir ter todos os nutrientes que ela precisa, seja via leite materno, fórmula ou na alimentação, né? Principalmente se o sintoma trouxer dor, ou se for um tipo de sintoma que prejudique o intestino que absorve nutrientes, né? A gente sabe que não é toda criança PLV, não é toda criança que tem alergia a alimentos, que tem problema no ganho de peso, vai depender de qual intestino está comprometido aí, né? Pela inflamação da reação alérgica. Então tem criança que compromete o primeiro intestino, nós temos dois, o intestino delgado, o intestino fino. Esse intestino, sim, ele é responsável por produzir enzimas, digerir alimentos, e aí a criança pode ter comprometimento, né, na digestão e na absorção de nutrientes. E, independente do intestino que esteja inflamado, quadros de diarreia também, né, como trânsito ali daquele bolo alimentar que depois vira bolo fecal, está muito acelerado, não dá tempo do organismo absorver esses nutrientes, então a criança também pode ter problemas ali, né, uma desnutrição, uma baixa absorção de nutrientes essenciais para ela se desenvolver. E aí ela pode comprometer ali, tendo atrasos neurológicos, motores, que podem comprometer para o resto da vida, né? A questão da anemia também, né? Inclusive pela perda de sangue pelo intestino, que sai ali junto com as fezes. A anemia é um quadro muito grave em crianças, principalmente, né? Em todo mundo, mas em crianças principalmente, porque as células não estão recebendo o oxigênio, né? Porque o que quer dizer anemia, gente? Que a gente tem uma baixa de uma célula, né? Que é a hemácia, que fica lá no nosso sangue, e é exatamente o carregador, né? Essa célulazinha gruda ali com oxigênio e leva esse oxigênio que a gente respira, né? Inspira, para todas as células. Célula, para se multiplicar, para fazer o que ela precisa ela precisa de nutrientes e precisa de oxigênio. Então, se falta nutriente ou se falta oxigênio, o corpo não faz o que ele precisa fazer de melhor, não se desenvolve, a criança não cresce, não tem os aprimoramentos neurológicos e motores que ela precisa ter. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado nesse sentido, né? Então, por isso, é muito importante que o médico nutricionista, né, que é a equipe mínima, né, que eu sempre falo, a equipe mínima para o acompanhamento da família da criança alérgica, acompanhem realmente essa evolução, né? Que tenham esse olhar cuidadoso. Então, como que está a dieta da mãe? Foi necessário, num primeiro momento, retirar mais alimentos ou, enfim, o profissional inicial acabou retirando, ou a mãe, né, ou a família foi retirando ali por um desespero, porque queriam ver a criança bem? Estabilizou e fez o processo certo, alinhou expectativas ali com a família, o nutricionista equilibrou a dieta, ensinou os cuidados do dia a dia, né? Tudo que eu passo lá dentro do meu programa online, a gente estabilizou a criança parou de fazer as reações, todas essas, né? Cada criança a gente reage de um jeito, cada criança vai ter um conjunto de sintomas, né? Todos esses que eu falei anteriormente podem estar ligados à alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente estabilizou essa criança, perfeito. Então, agora vamos ver como é que está essa dieta materna, né? No caso da criança que reage via leite materno. Então, vamos reintroduzir aos poucos alguns alimentos que a gente não tem certeza se a criança reage.
né, um por vez, optar por alimentos sempre mais cozidos, porque sempre que a gente aquece, cocciona o alimento, esquenta essa proteína, ela muda a cara dela, ela muda a configuração, e é como se ela colocasse, vamos dizer aí, uma fantasia, né, uma máscara de carnaval ali, ela fica fantasiada e muitas vezes as células de defesa não reconhecem aquela proteína e não fazem guerra, não fazem reação alérgica. Então, sempre que a proteína está mais cozida, a gente tem um menor risco, né? Não é zero, não é que vai anular, tá, gente? Tem um menor risco da criança fazer reação alérgica. Tanto que tem crianças que já toleram quando a mãe ou a própria criança come aquele alimento, né? Cozido ou assado, né? Geralmente o assado é o primeiro passo, porque no forno a gente atinge temperaturas maiores, fica um tempo maior ali também com aquela temperatura alta, então aquela proteína assada já vai ser bem tolerada pela criança, em contrapartida, aquela proteína no alimento in natura, que não passou por esse processo térmico, pode ser que a criança ainda reaja. Tá? Então tem todo um passo a passo aí de introdução e como introduzir esse alimento, essa proteína de forma mais segura possível, para que o médico vá avaliando também como que essa criança está reagindo, né, para ver o grau de tolerância e para ver o que a gente já consegue voltar na dieta, tanto da mãe quanto da criança. Tá? Então isso é muito importante. Tirou muitos alimentos no início, gente, é o que eu sempre falo aqui, a grande maioria das crianças alérgicas, né, a alimentos, elas não reagem a tantos alimentos assim. Muito cuidado com isso. Dietas muito restritas aí em 5, 8, 12 alimentos, né, o que eu mais vejo aí, infelizmente, são mamães quase que no desespero, vivendo quase à base de água, tapioca, frango, batata e arroz. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. O que você vai conseguir com isso é uma desnutrição, você vai passar mal, você não vai conseguir produzir leite em quantidade suficiente para o seu bebê e você pode provocar um desequilíbrio na sua flora intestinal por conta disso, né? Porque você está comendo sempre ali aqueles mesmos tipos de alimento e bactéria não gosta disso. As bactérias do seu intestino são essenciais para regular o sistema imunológico, tanto da flora intestinal da mãe quanto da flora intestinal do bebê, porque tudo isso também passa via leite materno, né? Da mãe para o bebê, melhorando ali a flora. Então, se a gente bagunça a nossa flora, se a gente não dá os nutrientes que a nossa flora intestinal, que as nossas bactérias intestinais gostam, a gente vai causar um desequilíbrio, a gente vai ter um decréscimo ali, uma baixa das bactérias benéficas que nos ajudam a digerir alimentos, que nos ajudam a converter vitaminas na forma ativa, que nos ajudam a regular resposta imunológica. E aí você vai piorando a qualidade da sua flora intestinal, porque a dieta está super restrita, e aí também uma pior qualidade de bactérias começa a passar via leite materno chegando na criança. Também provocando, às vezes, um quadro de desequilíbrio intestinal na criança, o que vai desregular ainda mais o sistema imunológico dela, fazendo, às vezes, com que ela tenha respostas imunológicas mais hiperreativas, mais reação alérgica ainda. Então, muito cuidado com isso. Obviamente, né, sem contar na falta de nutrientes, dores de cabeça, dor do corpo, desmaios, né? E eu já falei aqui, também pode impactar aí na quantidade da produção de leite materno e pode impactar no bom desenvolvimento do seu bebê. Então não façam isso, gente. Não tem criança que seja, vamos dizer aí, não sei, de verdade eu nem sei quantos alimentos existem no mundo, quantas possibilidades de alimentos diferentes a gente tem no mundo. Mas vamos combinar que são centenas de alimentos. Não tem criança que reaja mais, né, a 100 alimentos, isso não tem, gente. Eu trabalho com diversas crianças, tenho crianças múltiplas alérgicas que eu atendo dentro do meu programa online de acompanhamento e posso dizer que a minoria, a grande maioria reage à proteína do leite de vaca, 1 ou 2 outros tipos de alimentos, não muito mais do que isso, tá? Pode ser que no momento ali que a criança está se apresentando do tratamento, ela esteja muito inflamada e naquele momento pontual ela faça reações adversas, né? O que fica parecendo às vezes? A criança está tão inflamada, o sistema imunológico está tão hiperreativo,
o trato gastrointestinal às vezes está tão inflamado que tudo que cai ali no corpinho da criança, seja via alimentação da mãe, seja quando a criança já come mesmo alimentos sólidos, parece que, né, ou mesmo uma criança que tem uso de fórmula, tudo que cai ali no corpinho da criança parece que a criança reage. Mas é porque ela já está numa cascata inflamatória ali, as células já estão na guerra, já estão fazendo a reação alérgica, então parece que tudo que você tenta naquele momento a criança continua reagindo e parece que ela está reagindo a um monte de alimentos e não é isso que está acontecendo na grande maioria dos casos, tá? É só porque o sistema imunológico está muito reativo e o corpinho da criança está muito inflamado, então tudo que cai ali vai causar desconforto, né? Imagina um intestino inflamado recebendo um monte de proteínas ali para digerir, tudo vai causar gases, tudo vai causar dor, tudo vai causar desconforto, pode ter aumento aí na produção de muco, diarreia ou piora da constipação e pode vir também o sangue nas fezes e aí vai começar a aparecer que, né, que tudo é reação alérgica, que a criança reage a um monte de alimentos e não é isso que está acontecendo, né? Por isso que é tão importante um médico e um nutricionista especializado em alergia te acompanhar, porque às vezes um nutricionista que não entende sobre alergia alimentar estuda ali por cima, dá uma lidinha ali num artigo ou outro, volta lá naquele livro da faculdade, fala assim, não, é realmente, gases é reação, constipação é reação, não, a criança está reagindo a tudo mesmo, né? Então, aí vamos cortar da dieta, então cuidado com isso, muitas vezes não é isso. E muitas vezes cortando essa quantidade de alimentos da dieta materna e da dieta da criança, você vai causar um quadro inflamatório mais persistente. Cuidado, tá? Então falei aqui da disbiose, desse desequilíbrio da flora intestinal. E aí, gente, né, falei que muito da questão da dieta materna e da questão da dieta da criança, eu queria falar um pouquinho sobre as fórmulas e a necessidade da gente entender sobre fórmulas hipoalergênicas, entender como fazer a evolução desse tratamento quando a criança tem uso de fórmula hipoalergênica. Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos de fórmulas hipoalergênicas, né? A gente tem algumas fórmulas à base da própria proteína do leite de vaca, é uma proteína mais quebrada, porque o que as células de defesa reconhecem como agressor, né? E começa a fazer a resposta de reação alérgica ali. São sequências de aminoácidos com a ligação que tem entre eles. Então, pensa no colar de pérola comigo. Um colar de pérola é uma proteína, né? A gente tem vários tipos de proteínas. Dentro do leite de vaca, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 20 tipos de proteínas diferentes. Tá? Tem grupos aí, tem proteínas do soro, tem caseína, proteínas transportadoras, tem vários tipos de proteína ali dentro. Mas elas têm todas ali uma estrutura similar a um colar de pérolas, tá? Cada pérolazinha daquela proteína do leite de vaca a gente chama de aminoácido, é a menor unidade das proteínas. E o fio de nylon, né, aquele fio que liga ali, que junta aquelas pérolas para fazer o colar, então aquele fio que junta os aminoácidos para montar a cadeia da proteína, a gente chama de ligação peptídica, tá? Então as proteínas geralmente têm configurações terciárias, pensa quase numa aranha, então tem uma estrutura primária como se fosse o corpo, uma perna que sobe, uma outra perna que dobra, é uma estrutura terciária. Nessa questão da estrutura da proteína, quando a proteína está inteira, então o sistema de defesa, as células, os soldados ali da criança reconhecem aquela sequência de pérolas e as pérolas ligadinhas como agressor. Vai fazer um sistema de encaixe ali, tipo chave e fechadura, né? A proteína está aqui, a célula de defesa vem aqui, uma encaixa na outra, reconhece como agressora e começa a fazer a guerra, começa a fazer a reação alérgica, os sintomas que a criança apresenta, gastrointestinais, de pele ou respiratórios. Perfeito. Se essa proteína ela é quebrada, ela é bem quebrada, pode ser que o sistema imunológico não consiga encaixar ali e não reconhece, não faz reação alérgica. Por isso que muitas crianças toleram fórmula, mesmo à base da própria proteína do leite de vaca, mas com essa proteína mais quebrada. Ela tem que ser extensamente quebrada, muito quebrada. Fórmulas
parcialmente hidrolisadas, né? Hidrólise é a quebra pela água. Então, fórmula que a proteína é pouco quebrada, que são as fórmulas HA, Enfamil Gentil Easy, né? Os sensitives da vida, essas fórmulas parcialmente hidrolisadas, onde a proteína é pouco quebrada, ela não é considerada fórmula hipoalergênica, não é fórmula indicada para criança PLV, tomem cuidado com isso. Estou vendo um monte de crianças usando esse tipo de fórmula aí, achando que está a fórmula certa. A criança continua em reação e a família não entende por quê. Muitas vezes até prescrito pelo profissional de saúde que acompanha a criança por uma total, completa ignorância sobre o assunto, tá? Então, gente, fórmula parcialmente hidrolisada foi uma fórmula criada pela indústria para atender uma criança muito prematura, que tem o intestino ali mais sensível, porque aí já ajudaria o intestino na digestão da proteína. Mas as células do sistema imunológico vão reconhecer aquela proteína pouco quebrada do leite e vão fazer reação alérgica enquanto a criança for a PLV. Tá? Enquanto ela estiver ali naquele momento de sensibilidade, ela vai reconhecer e vai reagir à fórmula HA, Sensitive, Enfamil Gentil Easy, as parcialmente hidrolisadas, então tomem cuidado com isso. A gente tem ainda uma outra fórmula que não é a base da proteína do leite, né? E essas fórmulas extensamente hidrolisadas a gente tem com lactose e sem lactose. Lactose, açúcar do leite. Né, de todos os mamíferos, não canso de falar aqui com vocês, leite materno tem mais lactose do que leite de vaca. Então, por isso é tão importante que vocês entendam que criança apresentar intolerância à lactose, gente, é raríssimo. Seria uma deficiência genética onde ela não produz a enzima. Então, ela não toleraria nem o primeiro dia do leite materno, porque leite materno tem mais açúcar, tem mais lactose do que leite de vaca. E daria o quê? Criança que tem intolerância realmente à lactose ali, aquela deficiência primária da produção da enzima lactase, que é a enzima que quebra esse açúcar do leite de mamíferos. Ela vai ter sintomas intestinais, porque não é reação alérgica. Então, intolerância à lactose não daria infecções respiratórias, não dá inflamação de pele, não dá placa vermelha, não dá inchaço, não dá dermatite, tá? Não dá refluxo, vai dar no máximo dor abdominal, excesso de produção de gases, diarreia, e pode dar ali vômito, né, por aquele mal-estar ali, aquela não digestão do açúcar na parte intestinal, aquela não digestão total ou não digestão suficiente, pode ser uma quebra só parcial do açúcar, né, porque a criança ali teria uma pouca quantidade de enzima. Dá um enjoo, no máximo um vômito e uma dor de cabeça, um desconforto no corpo, tá? Não mais do que isso. Outros sintomas a gente sempre vai pensar em alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, por isso, porque toda criança nasce podendo, né, sabendo ali, podendo digerir o leite, todas as substâncias que estão no leite materno. Lembrando, proteína do leite materno não causa reação alérgica, tá? Não tem criança alérgica à proteína do leite da mãe. O que acontece é que a criança pode reagir a proteínas de alimentos que a mãe come. Isso é importante falar aqui. Então, leite materno nunca faz mal ao bebê, né? Nesse sentido de reação alérgica, porque criança não apresenta reação alérgica à proteína do leite materno, que é totalmente biocompatível, tá? Então, isso é importante, anotem essa dica aí. O que pode acontecer em relação às intolerâncias é o que o intestino muito inflamado, quando a criança tem sintomas intestinais, ela pode fazer um quadro momentâneo de uma má digestão de carboidratos, porque a célula está inflamada. E aí ela não consegue produzir a enzima em quantidade suficiente. Então, naquele momento, com o intestino muito inflamado, a criança pode apresentar um quadro secundário à alergia de intolerância à lactose, mas é transitória. Na medida que a gente faz o passo a passo certinho, os cuidados do dia a dia, estabiliza essa criança, desinflama esse intestino, ela volta a produzir enzima e volta a digerir a lactose. Então, a gente tem fórmulas com e sem lactose, com essa proteína bem quebrada. A gente tem também as fórmulas de aminoácido, né? Que são fórmulas, gente, extremamente digeridas. Todos os nutrientes ali, eles estão basicamente na fórmula mais simples. Então, uma fórmula muito digerida. Qual que é o problema de ficar eternamente, às vezes, sem necessidade? Já daria para ter evoluído a fórmula nesse tipo de fórmula de aminoácido que é extremamente simples, extremamente digerida. A criança,
ela nasce ali começando a aprender a digerir nutrientes, né? Então tem cada tipo de enzima ali para digerir as proteínas, para digerir as gorduras, para digerir os açúcares, que são os carboidratos. E na medida que aqueles nutrientes vão chegando ali no intestino da criança, vai estimulando o intestino a produzir essas enzimas, né? O pâncreas também a produzir algumas enzimas. A gente tem enzimas já que começam a digerir carboidrato já na boca, enzimas proteolíticas no estômago, e no intestino tem uma maior quantidade de proteínas digestivas, que aí digere os 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. Se você fica dando ali para aquela criança que está naquele momento de aprender a produzir enzimas, uma fórmula que é totalmente, né, assim, ela é muito, muito, muito elementar, está sempre na menor estrutura ali de cada nutriente, você não estimula aquele intestino da criança a aprender a produzir enzimas. E se isso acontece de uma forma muito prolongada, em alguns casos, né, às vezes a maioria, já daria para a gente ter evoluído essa fórmula para uma menos elementar, né, com maior pedaços de nutrientes para inclusive estimular esse intestino, a criança vai ter um problema depois de má digestão, porque ela não está aprendendo a produzir enzimas. Então, por isso é muito importante esse olhar atento do médico e do nutricionista junto com a família para acompanhar essa evolução das fórmulas. Ficar em fórmula de aminoácido extremamente simples, quebrada, um tempo prolongado sem necessidade, né? Porque não se tentou fazer uma evolução no momento mais adequado, o médico vai avaliar ele direitinho, isso pode trazer consequências para uma má digestão da criança. E depois aquela criança que na hora da introdução alimentar, tudo que ela come não tá bem digerido, vai dar dor, vai dar desconforto, vai dar gases, vai dar diarreia, e aí fica, é reação alérgica, é reação alérgica. Aí a gente vai olhar o histórico da criança, às vezes está ali eternamente, né, 8, 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos em uso de fórmula de aminoácido. Claro, gente, que vão ter casos super pontuais, exceção da exceção, que pode ser necessário um uso de fórmula mais elementar, de forma mais prolongada. Mas são casos muito pontuais, tá? Muito pontuais. Aí o médico vai avaliar, a gente vai acompanhando, às vezes tenta fazer uma evolução de fórmula, não dá certo, volta, recua, mas o que não pode é deixar parado. O que não pode é ficar sem acompanhamento, o que não pode é ficar eternamente lá naquele mesmo tipo de fórmula sem evoluir. A mesma coisa de fórmula sem lactose, eternamente. Lactose é um carboidrato importante, então tem enzimas para quebrar esse carboidrato. Então a gente vai fazendo a evolução devagar, gradativa, num momento mais seguro, avaliando como a criança vai reagir também a essa troca, tá? Não é assim, tira uma fórmula da outra fórmula, uma mamadeira inteira. Eu não oriento fazer dessa forma, porque se a criança não tolerar, se a criança fizer reação alérgica, dependendo aí se a gente está mudando o tipo de proteína, ou se a gente está introduzindo um açúcar que ela não estava acostumada, porque ela ficou muito tempo numa fórmula sem lactose, pode dar problema, né? Ela pode não conseguir digerir aquele carboidrato e pode dar sintoma gastrointestinal. Então tem que ter cuidado, faça com acompanhamento, tá? Eu estou só falando aqui para vocês a evolução que é necessária, para não ficar estagnada num tipo de fórmula eternamente, porque pode trazer prejuízo. A criança pode não desenvolver essa parte intestinal de forma satisfatória e não vai produzir enzimas depois para ajudá-la a digerir todos os outros alimentos que ela vai precisar depois da introdução alimentar. Então isso é muito importante, cuidado para não retardar aí o funcionamento do intestino do seu bebê, da sua criança, para ele ver com o uso de fórmula muito quebradinha por muito tempo, às vezes sem necessidade. Então faça acompanhamento. E outra coisa, não vai me evoluir fórmula aí sozinha também, tá, gente? Isso tudo tem que ser feito com acompanhamento profissional. Muito cuidado com isso, principalmente nas crianças que fazem reações graves que podem trazer risco de vida, tá? O médico tem que acompanhar isso, o nutricionista tem que acompanhar isso. Fechou? Então, isso é muito importante.
E também, gente, no caso das crianças que já estão aí em processo de introdução alimentar, é sempre uma dúvida que vocês me perguntam. Ah, Juliana, mas quando poderia ser o momento ali de fazer uma reintrodução para ver se a criança já está tolerante ao alimento, já está tolerante ao leite de vaca, quando que o médico vai poder me instruir dessa forma? Então, uma recomendação geral, gente, então, por exemplo, são alguns pontos aqui que eu gosto de trazer para vocês. Leite de vaca, né? O leite de vaca, ele só é recomendado para criança. Eu continuo com a recomendação antiga, tá? Do consenso anterior de pediatria, acima de 1 ano de idade. Tem um novo consenso, um novo guia alimentar, eles falam ali da introdução de leite derivados a partir dos 10 meses. Eu gosto de manter acima de 1 ano. Por quê? Vou falar por quê, né? Tudo tem que ter um porquê, não basta eu tirar da minha cabeça. Sempre que a gente entra com o leite de vaca, né? O leite de vaca a gente sabe que é um alimento com um potencial alergênico maior. Então essa é a recomendação, gente, não é nem para criança alérgica não, é para todas as crianças, mesmo criança que não apresentou reação alérgica nenhuma. Tá? Então, leite de vaca, no consenso atual, né, no guia alimentar acima de 10 meses ali, no antigo acima de 1 ano, eu gosto de tentar preservar mais acima de 1 ano. Por quê? Para a gente tentar manter o máximo possível, preservar o máximo possível o aleitamento materno, que a gente sabe que é o alimento mais completo, mais biocompatível, não é só alimento, é remédio, é vínculo, é desenvolvimento neurológico, motor, emocional, ali passam as substâncias que vão ajudar a criança alérgica a adquirir a tolerância à proteína muito mais rápido. Então, o que a gente sabe hoje, né, cientificamente comprovado, apenas o leite materno acelera o processo de cura das alergias, só leite materno. Não tem remédio, não tem outro alimento, não tem suplemento, não tem milagre. É leite materno, porque via leite materno passam células mais maduras do sistema imunológico da mãe para a criança e passam também as bactérias, né? Lembra que eu falei das bactérias aqui hoje? Das bactérias intestinais? Porque a gente sabe a ponta do iceberg, o quanto as nossas bactérias intestinais, o quanto a nossa flora intestinal está intimamente ligado na regulação do sistema de defesa, tá? Para mais ou para menos. Então, regula, faz com que ele tenha uma resposta ótima, né? Vamos dizer assim, nem para mais nem para menos. Regula e também o quanto isso está ligado ao nosso estado de doença ou saúde, tá? A gente sabe ainda a ponta do iceberg. A gente está descobrindo as cepas das bactérias, que são as famílias de bactérias, né? O quais que podem ajudar mais em algum momento ali da vida, dependendo do que a criança ou a pessoa apresente. A medicina está começando a desvendar esse mistério, mas a gente já sabe da infinita importância da flora intestinal. Então, essas bactérias também da mãe, né, já são mais desenvolvidas, tem mais tipos de bactérias ali, porque a criança nasce com uma flora muito escassa, com poucos tipos de bactérias e uma quantidade pequena. A gente tem milhões de bactérias, milhões de tipos diferentes. Então, aquilo também passa ali via leite materno para a criança e, além disso, via leite materno ainda passa a comida da bactéria. Lembra que eu falei que se a gente come poucos tipos de alimentos, a gente não está dando, na grande maioria das vezes, o alimento para a bactéria? E a bactéria do nosso intestino, as bactérias boas, precisam de bons alimentos para que elas se proliferem, para que elas se desenvolvam e tragam esse equilíbrio intestinal. O que elas gostam de comer? Carboidratos que a gente não digere, que são os oligosacarídeos, passa via leite materno para a criança, né? Foi uma grande descoberta aí dos últimos anos da medicina, porque já tinham detectado esse carboidrato que a gente não digere e era o grande questionamento. Por que que passa esse carboidrato no leite materno para a criança se a criança não digere, o corpo humano não digere? E aí foram entender que, na verdade, isso é alimento para as bactérias intestinais da criança, para que ela tenha uma boa colonização de flora intestinal. E fibras. Bactéria adora fibra. Então, se você tem uma alimentação pobre em fibra, pobre em cereais integrais, frutas, né? Principalmente quando dá para comer com casca, verduras. Então, gente, legumes também mais fibrosos, isso é muito importante, porque isso alimenta as nossas bactérias. Então, toda vez que a pessoa tem uma dieta pobre em alimentos in natura e muito rica em alimentos refinados, farinha branca, industrializados,
corante, conservante, estabilizante, conservante já falei, tudo isso mata a bactéria. Né? Isso é a pior coisa para a bactéria. É aí que as bactérias patogênicas adoram. Elas adoram esse tipo de substância, aí elas proliferam e as bactérias boas não gostam, elas acabam morrendo e a gente tem uma inversão ali daquele estado de equilíbrio do intestino, que é uma disbiose. E isso passa via leite materno também chegando na criança. Então, cuidado, mamães, com a alimentação, né? Sempre muito importante. A alergia já nos foca e nos leva para uma alimentação cada vez mais natural, evitando industrializados. E isso é tudo de bom para a flora intestinal. Então, mãe aí que está sempre com desconforto intestinal, intestino preso, diarreia, cuidado com a água, né? Tem que tomar água, 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 água. Mãe que amamenta, gente, sem brincadeira, é mínimo 3 litros de água. Vamos dizer assim, 2 litros de água e mais 1 litro ali de outros líquidos, chás, de ervas, um pouquinho de suco natural, né? Tudo bem, mas é mínimo 3 litros, tá? E para todo mundo, deveria ser por aí também, para ajudar esse intestino a funcionar. E alimentos que ajudem também as nossas bactérias para que elas nos ajudem, né? Isso é muito importante. Então, na questão da alimentação da criança, a gente tem que trazer também essa variedade de alimentos. Eu fico vendo, às vezes, gente, famílias fazendo introdução alimentar ali na criança, fica ali agarrada, né? Primeiro, começa com coisa errada, textura errada, coisas líquidas. Eu vejo até profissional de saúde orientando isso até hoje. Isso até hoje, já era para ter atualizado, ó. Sopinha, né, gente? Sopinha não é textura para começar a introdução alimentar de criança, não é líquido, a gente precisa de purê, papa, para inclusive a criança estimular essa parte da mastigação. E agarra ali uns 3, 4, 5 tipos de alimentos e não evolui, né? Não vai para os outros grupos, não faz o teste de forma segura, fica ali batatinha, cenourinha, franguinho e arrozinho e morre ali. E acabou. Cadê as verduras? Cadê as frutas? Cadê os cereais integrais? Não precisa ter medo de cereal integral, né? As outras proteínas, vamos dar mais fibra para essa criança mastigar, né? Desenvolver mesmo. A gengiva, gente, já tá durinha ali, ela já consegue fazer, lógico que não vai dar um pedaço de carne, né? A carne moidinha, desfiadinha, o legume bem cozidinho, amassado ali, não é triturado, não é peneirado, os pedacinhos são benéficos para estimular a criança a começar ali a fazer o processo de mastigação, ela está aprendendo, né, esse processo, afinal de contas, então isso é muito importante. E oferecer sempre de forma variada, pegando um alimento ali de cada grupo, né? Na introdução alimentar de criança alérgica, a gente sabe que tem alguns pontos diferentes, a gente tem que introduzir de forma mais, um pouquinho mais devagar, um alimento por vez, para identificar se a criança vai reagir ou se vai ter uma reação adversa, às vezes não é reação alérgica, é reação adversa, mas a gente tem que variar os grupos. Né? Cuidado com isso, fica ali arroz, batatinha, mandioquinha, batatinha baroa, e aí não passa muito disso, vai dar disbiose, né? Na hora que a criança tiver contato aí com outro tipo de alimento mais fibroso, vai dar desconforto, é reação alérgica, às vezes não é, porque não está estimulando esse intestino, não está variando os grupos alimentares, não está variando, né, as proporções de nutriente aí também dentro dos alimentos. A criança fica extremamente restrita, inclusive de sabores e texturas, né? Se a gente apresenta sempre o mesmo tipo de sabores e texturas, a criança também pode levar aí a um costume ali e ter mais dificuldade depois de experimentar novos alimentos e novas texturas. Eu falo sempre aqui com as mamães que participam do meu programa online, não peguem, gente, o hábito alimentar de vocês e joguem na criança, vamos tentar fazer melhor. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar no hábito, então vamos tentar fazer melhor com os nossos filhos, variar mais. Não é porque eu não gosto de um alimento que eu não vou oferecer. Eu, por exemplo, a única fruta assim que eu não como é mamão, por conta de uma associação de uma vez que eu comi mamão quando criança, passei mal, o cheiro me associa, me lembra, né? Olha como que a gente faz associação com alimento, gente. Né? É coisa assim, às vezes um episódio. Né? Eu comia mamão normalmente, comi uma vez, fui dormir, acordei passando mal, eu sinto o cheiro do mamão, me lembra aquele dia, me dá ânsia de vômito, eu não consigo comer. Mas detesto, eu pico para o João Arthur, ofereço. Olha até para o lado, o cheiro vai me embrulhando o estômago.
E tá tudo bem também não gostar de um ou outro alimento, mas tem gente que não come frutas, tem gente que não come verduras. Você testando com seu filho, inclusive, eu sugiro que você comece a testar aí na sua alimentação também. Então, cuidado com isso, para não passar as suas restrições alimentares, às vezes o seu mau hábito alimentar para a criança. Vamos tentar na criança fazer um hábito alimentar diferente e às vezes aprender com ela, né? A variar mais a dieta, comer de forma mais equilibrada, diversos grupos aí de alimentos, bem colorido. A gente sabe que nutrientes estão ligados a cores, então variar as cores, né? A gente não fala pratinho colorido para ser bonitinho à toa. A gente come com os olhos também, é muito importante que a comida esteja ali bem apresentada, não é aquela papa maçaroca misturada, coloca os purezinhos separadinhos, cores diferentes, atrativas, isso é muito importante. Mas além dessa parte visual, porque a gente também come com os olhos, as cores também mostram ali pra gente nutrientes diferentes, tá? Então é importante fazer essa variação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Ah, Tami perguntando, Ju, minha bebê é APLV, 1 ano e 6 meses, está estabilizada, eu acho que foi, né? Que tinha que escrever aqui. Há 3 meses, há uns 15 dias, o cocô dela está com um cheiro bem forte, porém não é diarreia. É reação? Tami, só o cheiro mudar, gente, o cheiro do cocô pode mudar também pelo tipo de alimento que está sendo dado, às vezes está dando mais carne realmente carrega um pouquinho mais o cheiro da criança, às vezes o trânsito intestinal está mais paradinho, o cocô está ficando muito tempo ali dentro do intestino, as bactérias acabam agindo, dando uma fermentada ali, podem produzir toxinas, o cheiro vem mais forte, então Tami, reforçar a água, tá? No intervalo aí entre as refeições e as mamadas, isso é muito importante. Pode acrescentar também um azeitezinho assim por cima da refeição, tá, gente? Para melhorar o trânsito intestinal, para a mãe e para a criança. Tudo de bom, azeite extra virgem. Água, azeite extra virgem. Reforçar nas fibras, então cereais integrais, verdurinhas, as frutas quando puder ser dado com casca, né? Lógico, a gente não vai dar um abacaxi, uma melancia com a casca, mas a gente pode dar uma maçã, uma pera, a uva, chupar ali também a casquinha dela, né? Várias frutas que a gente pode chupar com a casca ali, tem mais fibra insolúvel, ajuda ainda mais nesse trânsito intestinal. E também, gente, a gente tem que lembrar que alguns suplementos e medicamentos também podem mudar tanto coloração quanto cheiro das fezes. Então tem que ver o que está acontecendo, tá, Tami? Mas a princípio, só mudança do cheiro, não, tá? A criança teria que apresentar aí algum outro sintoma e ter tido realmente alguma mudança na alimentação para a gente entender aí, ver o que a criança está reagindo, tá bom? Micael perguntando, bom dia, Ju, bom dia. Minha esposa participa do seu programa. Ai, quem que é sua esposa? E depois de um episódio de sangue nas fezes em quantidade maior, ela tá comendo só maçã e inhame. Eu tô aqui sem saber o que fazer. Quero fazer carne, ela não deixa, nem arroz. Tava comendo bastante legumes e verduras antes, tudo bem cozido. E nem isso ela quer porque acha que reagiu e não sabe o que. Micael, depois escreve aqui para mim o nome da sua esposa que eu vou entrar em contato com ela pessoalmente, tá? Para conversar melhor. Gente, isso acontece, né? Assim, para os pais, né? Para a mãe, principalmente que está ali em dieta, então passa via leite materno, a gente quer ver os nossos bebês bem e a gente, numa tentativa desesperada, a gente começa a cortar um monte de alimentos. Foi o início aqui da nossa live, né? Eu entendo que isso é um desespero na tentativa de ver a criança bem, mas isso é a pior coisa que pode ser feita, tanto para a mãe quanto para a criança, tá? Porque prejudica a nutrição da mãe, causa desbiose, vai prejudicar a produção de leite materno, vai prejudicar a criança. Então, eu sempre converso com as minhas mamães dentro do meu programa online de acompanhamento, gente, nos casos, né, eu tenho crianças de todas as idades que reagem a diversos alimentos, com sintomas diferentes, já é mediada, não mediada, mista, eu tenho de tudo dentro do programa, porque o tratamento das alergias alimentares, ele é muito parecido, né, a gente tem as peculiaridades, mas o tratamento, ele funciona para todas as idades, para todos os sintomas e para todos os mecanismos imunológicos. Mas quando a mãe está em dieta, a minha maior dificuldade
né? Não é nem dificuldade, aos poucos eu vou quebrando isso, mas é reintroduzir alimentos que muitas vezes foram tirados aí, né, maior quantidade sem necessidade da dieta da mãe. Ou o profissional tirou, a mãe foi tirando no desespero, tentar ver o bebê ficar bem, e não é isso. Tem o passo a passo da estabilização. Cortar novos alimentos é o 6º e o 7º passo, a gente tem 5 passos antes. E na grande maioria das vezes é isso. E também entender que, dependendo do sintoma, principalmente os sintomas tardios, a criança não vai melhorar de um dia para o outro. São semanas de melhora. Então, às vezes, a dieta já está certinha, já está redondinha. A gente tem que esperar o tempo do corpo desinflamar, tá? Intestino, gente, não melhora de uma semana para outra, infelizmente, queria eu. Né? Eu falo, eu queria ter uma bola de cristal, uma varinha de condão, mas não é assim. A gente tem que entender como o corpo funciona, a gente tem que entender como é que é essa cascata inflamatória, qual é o tempo de inflamação de cada tipo de célula, né? Do anticorpo, que é mais rápido, de outras células inflamatórias que demora às vezes 6 semanas. Em alguns casos, onde a criança é mais múltipla alérgica, mais sensível, pode demorar até um pouco mais para esse intestino cicatrizar, por exemplo. Né? E sair esse sanguinho aqui, outro lá, só o sangue, ele não fala pra gente que é nova reação, a gente tem que olhar a clínica da criança, tem que entender esse processo. Micael, então depois fala aqui pra mim, por favor, o nome da sua esposa, que eu vou entrar em contato com ela, tá? Gente, outra coisa, tá? Para todo mundo aí que está investigando se a criança é realmente a PLV, tá aí penando, tentando entender como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia, só recebeu do médico tira e leite derivados, já cortou tudo, um monte de alimentos, a criança continua estabilizando, ou então está empacada aí no tratamento, é uma criança maior, tá tudo parado, não está sabendo evoluir, a criança não está ganhando peso suficiente, a criança está muito seletiva alimentar. Se inscrevam no workshop gratuito Jornada da Mãe PLV, do diagnóstico até a cura. Eu vou falar de todo esse passo, né, de tudo que a família tem que entender em como fazer o correto tratamento das alergias alimentares de forma segura, evoluindo o tratamento, né, nesse caminho mais curto e mais seguro rumo à tolerância, que é o que a gente mais quer. Né? Então vamos juntas, eu já trilhei esse caminho, trilho junto aí com várias pacientes e eu vou passar muitas dicas práticas de cardápios, de receitas, de como fazer o passo a passo, de tudo que a gente tem que entender para fazer tudo isso de forma mais segura, online, gratuito para vocês, entre os dias 13 e 19 de julho. Basta colocar lá seu e-mail, porque você vai receber tudo isso por e-mail. São aulas curtinhas, bem compactas, bem práticas, então já vai para a aula com um caderninho ali para anotar as dicas. E as aulas começam a ser liberadas no dia 13, a gente vai ter lives exclusivas também para vocês, onde eu vou responder as dúvidas de vocês, tentando ali dar umas dicas, né, bem práticas de como direcionar o tratamento. Tá incrível, tô fazendo com muito carinho, de verdade, assim, tirando aqui do meu tempo, porque eu sei da importância de divulgar informações corretas e o quanto isso faz diferença da gente ver os nossos filhos bem, com saúde, sem sintomas, se desenvolvendo de forma normal, tranquila, né? Ter de volta, eu sempre falo, ter de volta a felicidade de maternar, porque muitas vezes a alergia tira isso da gente, né? Ver filho sofrer é a pior coisa. A gente parece uma bomba relógio, né? O tempo inteiro, ai meu Deus, vai reagir, não vai reagir, tá em reação. E dá-lhe remédio para tratar sintoma, fica ali às vezes tratando sintomas, gastando tubos de dinheiro, entupindo a criança de remédio, que tem um monte de efeitos colaterais, né? E não é esse o ideal, né? Claro, tem os sintomas, às vezes precisa tratar, recorre ao médico, ele vai fazer a prescrição, mas realmente o que a gente precisa entender é como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia muito bem feitos, para ninguém desnutrir, para todo mundo ficar com saúde, para todo mundo ter mais leveza nesse caminho. Fácil, gente, não é, eu não sou hipócrita, não é fácil. É um caminho que às vezes tem altos e baixos, mas se a gente vai pelo caminho escuro, sem ninguém para ajudar, um caminho que a gente não conhece, a gente geralmente vai pegar o caminho mais longo e mais dolorido. E isso quer dizer a nossa criança, o nosso filho, o nosso bebezinho, a nossa criança maior, sofrendo, desnutrindo, criando processos de seletividade alimentar, né? E a gente vivendo com essa bomba relógio aí o tempo todo. E às vezes ficando tão hiperestimulado, o sistema imunológico tão inflamado, tão hiperreativo, que o caminho pode ficar cada vez mais longo.
cada vez mais difícil. Então vamos juntas no caminho de luz, né? A gente põe uma luz ali, eu ajudo você a colocar luz naquele caminho mais seguro, então tudo fica mais seguro, eu mostro os buracos, eu mostro onde tem ali, né, a árvore caída, eu mostro como desviar das montanhas. É um processo que a gente tem que realmente se dedicar, né? São informações práticas, fáceis de entender, mas tem que ter acesso, né? Isso é muito importante. Então tem que participar. Não basta colocar também seu e-mail, tem aqui no Arrasta Pra Cima e tem no link da minha bio e tem lá no meu site, tá, gente? Para vocês se cadastrarem de graça. Compartilhem aí com as outras mamães que também estão precisando, com as outras famílias, nos grupos de alérgicos que vocês participam. Eu estou fazendo o meu papel aqui e eu conto de verdade com a ajuda de cada uma de vocês que me acompanha aqui para divulgar cada vez mais essas informações. Tem muita criança passando muito mal porque a família não tem acesso ao mínimo necessário de informações sobre como fazer o correto tratamento. Então, isso é muito importante. Me ajudem a ajudar vocês, né? Eu faço sempre esse trabalho aqui de forma muito, com muito carinho, com muito amor de verdade, tirando do meu dia, do meu tempo, às vezes do tempo com meu filho, com a minha família, para no máximo que eu posso por aqui, divulgar o máximo de informações para auxiliar vocês. Então me ajudem a ajudar outras famílias também, né? Compartilhem essa ideia, compartilhem o link, compartilhem o Insta, o meu site, o meu YouTube, o meu Facebook, compartilhem a live, marquem as mamães aqui nos posts que eu abro sempre lá no feed, traga todo mundo porque a informação realmente muda a qualidade de vida da criança. A gente consegue, gente, ter uma vida bastante equilibrada, leve, com saúde, com a criança estabilizada, né? E a gente vai naquele caminho mais seguro ali, rumo à tolerância, que é o que mais a gente quer. Quando essa tolerância vai chegar, eu não posso garantir, o médico não pode garantir, médico nenhum cura criança alérgica, nutricionista nenhum cura criança alérgica, né? Mas até lá a gente pode juntas garantir que a criança tenha uma boa nutrição, a mãe tem uma boa nutrição, que a criança desinflame e pegue esse caminho mais curto, mais seguro, rumo à tolerância. Porque senão você vai pelo caminho escuro, pelo caminho mais longo, vai ter um monte de tombos, né? Um monte de perigos, um monte de reações, um monte de gastos desnecessários, um monte de remédios com diversos efeitos colaterais para o seu filho, que é o que a gente não quer. Fechou? 13 de julho começa. Se inscrevam aqui no link da bio, no Arrasta Pra Cima, ou lá no meu site, julianamaianutriaplv.com.br. Compartilhem a ideia e me ajudem a divulgar. É online, gratuito, tá bom? E não sei quando eu vou fazer de novo, hein? Então aproveita agora. A Aline falando aqui, ó, nossa, essa era a minha maior dúvida, obrigada. Alguma coisa que eu falei aqui. Ô, Micael, se você ainda estiver por aí, pede para sua esposa me mandar uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram, tá? Uma mensagem lá na plataforma, me contactar no privado lá no Telegram, se identificar, porque aí eu vou conversar com ela, vou orientar direitinho, vou quebrando esses medos de comer. E a gente vai fazendo de forma gradativa, porque não adianta eu colocar às vezes um cardápio inteiro coma. A mãe está com tanto medo, a gente vai aos pouquinhos, eu vou orientando, a gente tem que melhorar essa alimentação, tá? Isso é importante para as duas, para a saúde da família. A Thaís falando aqui, meu filho com a PLV está com 6 meses, está ganhando peso abaixo do que é esperado. Ele tem mamado pouco melhor, comecei a introdução alimentar há 3 semanas, e não está aceitando nada. Como melhorar esse processo? Thaís, a primeira coisa, se ele não está ganhando peso adequado, a gente tem que olhar algumas questões. Primeiro, avaliar se realmente esse peso não está adequado. Então, curva de ganho de peso e crescimento, como é que é a genética da família, e não é ponto na curva, é curva, como é que essa curva vem se comportando, né? Virou uma reta, está caindo, ela está subindo dentro da curva dela. Então, a primeira análise. Segunda análise, como é que está a ingestão, né? Então, realmente ele está mamando pouco? Ele não está aceitando alimentos? Processo de introdução alimentar, gente, é processo. Pode se iniciar aos 6 meses,
Para criança alérgica nem sempre é aos 6 meses, né? Tem alguns pontos aí que a gente tem que avaliar, tem que ter sinais de prontidão, tem que estar estabilizada, enfim. Aí, a partir dos 6 meses é um processo que vai até 2 anos de idade, processo de introdução alimentar. A criança vai começar a conhecer alimentos, vai começar a entender que aquilo é de comer, porque até então é leite que ele conhece. Então, o que nutre a criança, gente, até 1 ano de idade, não é comida. Criança não está ganhando peso, não é porque não está comendo, não. Aí eu vejo aí um monte de profissional falando, essa menina não está comendo, por isso que não está ganhando peso. Não é isso, não. É porque muitas vezes está inflamado, a dieta e os cuidados do dia a dia não foram bem orientados para a família e a criança está tendo contato com a proteína do leite de vaca, ainda está com esse intestino inflamado e não está ganhando peso suficiente. A grande maioria dos casos é isso, tá? Então a gente tem que fazer o passo a passo da estabilização. Passar o pente fino, tá tudo bem organizadinho lá no meu programa. Estabilizou essa criança, desinflamou, ela vai voltar a ganhar peso. Agora, tem que ver, alinhar a expectativa. Às vezes a mãe fica querendo que a criança, né, ou a pediatra também fica querendo que a criança ganhe não sei quantos gramas por mês. Gente, tem que ver a genética ali, como é que é aquela criança, qual que é a curva dela. Então isso também é importante, tá? E introdução alimentar, tá aí, sinto te informar que é um processo. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem criança que já come logo no primeiro dia. É raro, acontece, mas é raro. E a maioria das crianças vai ter um processo de adaptação. Ela não vai comer de um dia para o outro. E não é por isso que o seu filho não está ganhando peso, tá? A gente vai ter que ver aí aleitamento materno e, na falta do leite materno, fórmula. É isso que até 1 ano supre necessidade nutricional da criança. Agora, é a pele veia, tem sintoma gastrointestinal, o intestino está inflamado, pode ser que não está digerindo bem nem absorvendo bem esses nutrientes. Está com muita diarreia? Também não vai absorver bem esses nutrientes. Então, é isso que a gente tem que olhar primeiro. Tá? Se está inflamado, se está fazendo o passo a passo direitinho aí para estabilizar a criança. Isso é o mais importante. Gente, eu tenho um grupo do Telegram, é um grupo geral, né? Eu dou dicas ali de vez em quando. Eu não oriento a alimentação de ninguém pelo grupo do Telegram, canal Dicas da Ju, não. Tá? Eu oriento dentro do meu programa de acompanhamento, né, gente? Aí é o meu trabalho. Eu dou aqui orientações gerais, que não substituem as orientações do profissional que está fazendo acompanhamento de vocês aqui para tentar ajudar, mas acompanhamento de caso, prescrição de suplemento, orientação de fórmula, orientação de dieta, passar o passo a passo da estabilização é para quem está lá no meu programa, tá bom? E para quem está perguntando, gente, eu vou abrir vagas para o meu programa a partir do dia 19 de julho. Tá? Só a partir do dia 19 de julho, agora eu já estou com as vagas todas preenchidas, todas lotadas, realmente com a minha capacidade máxima de atendimento preenchida. Estou trabalhando com as minhas mamães, estabilizando as crianças, melhorando a dieta, né, ajudando aí nesse processo, fazendo as mentorias com as minhas alunas, tirando as dúvidas diárias, que eu tiro as dúvidas de forma individualizada, diária, tem os cardápios, tem a lista de produtos seguros, tem as receitinhas, né, eu vou explicando todo o passo a passo, oriento, então isso eu faço com as minhas alunas, é o meu trabalho, que eu me dedico muito, várias horas do dia, com muito carinho, com muito amor, né, aqui de forma aberta, eu dou orientações gerais no máximo que eu posso. Então, lá no Telegram eu não oriento dieta, não. Isso eu faço para as minhas alunas, tá bom? Espuma nas fezes, Tati, pode ser sinal de desbiose, desequilíbrio intestinal, né? Causado, inclusive, a inflamação do intestino, gente, causado pela reação alérgica, pode causar também um processo de desbiose. Tá? Pode ser isso sim, e dependendo se a criança usa fórmula de aminoácido, também pode dar uma espuminha, aí seria normal.